Olá, amigos amantes do futebol. A chegada de Abel Braga ao comando técnico do Cruzeiro não surtiu o efeito esperado. Tanto é que o ex-técnico do Flamengo acumula 2 empates e uma derrota em seus 3 primeiros jogos à frente da equipe da Raposa. Por essas e outras, o Cruzeiro segue afundando cada vez mais na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Bom, o duelo entre Cruzeiro e Fluminense, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite da última quarta-feira, era bastante esperado pelos torcedores cruzeirenses, sobretudo porque o tricolor carioca é um adversário direto do Cruzeiro aí na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Portanto, estava aí uma grande oportunidade para o time mineiro somar os 3 pontos e pelo menos ficar próximo ali de sair da zona da degola. Algo que acabou não acontecendo, visto que o duelo entre mineiros e cariocas terminou empatado sem gols no estádio do Mineirão. Com esse empate, tem um sabor amargo para o time do Cruzeiro, até pelo que o time produziu dentro de campo. O que vimos no jogo foram duas equipes bem limitadas tecnicamente, né? Isso explica até porque ambos estão ali brigando na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Um jogo bem ruim ali, muitos erros de passes, enfim. Mas se a gente analisar como um todo, apesar das duas equipes terem tido 50% de posse de bola cada uma, foi o Cruzeiro que apresentou um pouco mais de ímpeto durante a partida, um pouco mais de intensidade, buscou mais o gol. Tanto é que o Cruzeiro chegou a finalizar 17 vezes, enquanto o Fluminense finalizou apenas 9 vezes e nenhuma acertou o alvo aí do goleiro Fábio. O Cruzeiro até chegou a marcar um gol que acabou sendo anulado posteriormente pelo árbitro da partida. O gol marcado pelo Fred não valeu, porque na jogada anterior o Robinho teria cometido uma falta no jogador do Fluminense, uma decisão da arbitragem que acabou sendo bastante questionada por boa parte da torcida do Cruzeiro, mas no final das contas o resultado de 0-0 predominou no placar, cada time somou um ponto, o 9º empate do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro, que além desses 9 empates ainda soma 4 vitórias e 11 derrotas no campeonato, registra apenas 29,2% de aproveitamento. Uma pífia campanha, uma campanha ridícula, digna de time rebaixado mesmo. O Cruzeiro terá agora pela frente 14 rodadas para tentar se livrar dessa incômoda zona da degola aí. Não sabemos como o time sairá dessa situação, até porque vem perdendo pontos de times que brigam também na parte de baixo da tabela, como foi o caso do jogo contra o Goiás, a estreia do Abelão, onde o Cruzeiro acabou perdendo por 1-0. Então o Cruzeiro está perdendo pontos contra adversários mais fracos ali na parte de baixo da tabela. Precisará recuperar esses pontos perdidos quando enfrentar times que brigam na parte de cima da tabela. Ou seja, é uma árdua tarefa para os comandados de Abel Braga. Além disso, o Cruzeiro soma apenas 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, como eu citei há pouco, enquanto o Argel, no comando técnico do CSA, já soma 5 vitórias. Ou seja, só o Argel já conquistou mais vitórias do que o Cruzeiro comandando o time do CSA. Para você ter uma ideia da tamanha crise que passa o time cruzeirense. Crise essa criada pela diretoria cruzeirense. O presidente Wagner Pires de Sá, o vice Itair Machado, que estão envolvidos até em escândalos aí no futebol, colaboraram muito para que essa crise se alastrasse pelos lados da Toca da Raposa, e agora vai ser muito difícil o Cruzeiro sair dessa situação. Embora o conjunto celeste seja o time ali da zona de rebaixamento que tenha em mãos o elenco mais qualificado tecnicamente, né? Se a gente comparar o plantel cruzeirense com o plantel de CSA, Ceará, Avaí, Chapecoense, o Cruzeiro é sim o time mais forte, mas que dentro de campo não tem rendido o esperado. Logo, diante desse cenário, esse empate acabou ficando com sabor de derrota para o time do Cruzeiro e com sabor de vitória para o time do Fluminense, que nos seus últimos 6 jogos acumula 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Resultados estes que estão fazendo com que o Fluminense suba um pouco ali, respire na tabela do Campeonato Brasileiro. O Fluminense chegou aos 26 pontos e ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão. Bom, e outro erro por parte da diretoria, pelo menos na minha opinião, foi ter contratado o Abel Braga para tentar tirar o time dessa difícil situação, né? Dessa indigesta situação que vive a equipe cruzeirense. Até porque o Abel Braga não realiza um bom trabalho há tempos, né? Basta a gente analisar aí o trabalho mais recente do Abel no Flamengo, onde ele não conseguiu fazer o time composto por grandes jogadores jogar um futebol minimamente convincente. Acabou saindo de lá, o Jorge Jesus assumiu o comando técnico do Flamengo, o time tá voando, como já era esperado, né? Um time com tantas alternativas ali, Gabigol,
Bruno Henrique, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim, grandes jogadores. O português acabou dando conta do recado, coisa que o Abel não conseguiu no pouco tempo que ficou na equipe da Gávea. Vamos ver como vai ser o desfecho dessa história. O Cruzeiro chegou aí a seu 8º jogo seguido sem vitória, colecionando o total de 5 derrotas e 3 empates nesse período. O próximo compromisso do Cruzeiro agora será diante da Chapecoense, última colocada no Campeonato Brasileiro, em Chapecó, no próximo domingo. Ou seja, outra grande oportunidade para o time mineiro somar mais 3 pontos e pelo menos tentar encostar no CSA, a primeira equipe fora da zona da degola, que tem 4 pontos a mais que o Cruzeiro na tabela do Brasileirão. Bom, gente, então é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.